meus amigos, tudo bem? Estamos de volta agora para o vídeo referente à contribuição de intervenção no domínio econômico, conhecida CID. Esta CID, ela incide sobre diversas situações. Nós vamos falar a respeito de todas elas nesse vídeo, principalmente no que tange aqui à Constituição da República, no artigo 149, parágrafo 2º, e também no que tange ao artigo 177, parágrafo 4º, todos os dois da Constituição da República de 1988. Também trabalharemos as legislações que tratam dessas legislações, especificamente os fatos geradores nessas incidências tributárias, as respectivas bases de cálculos e as alíquotas. Falaremos, dentre uma situação geral, como elas são calculadas para o fim da tributação específica da CID, e ao final desenvolveremos um raciocínio a respeito de julgados do Poder Judiciário que estão analisando a constitucionalidade dessa questão relacionada à cobrança da CID, principalmente da CID-SEBRAE, a contribuição do SEBRAE, e a CID relacionada ao INCRA, para a verificação deles quanto à constitucionalidade da incidência dessas duas contribuições de intervenção do domínio econômico sobre a folha de salários. Nós vamos falar a respeito disso, que é o que está norteando algumas decisões do Poder Judiciário Federal. Essa questão já está sendo debatida no Supremo já há alguns anos, mas ainda não há um tema consolidado, mas em breve nós teremos essa tese consolidada, então é importante falarmos a respeito dessa discussão, dessa celeuma que já está norteando o Poder Judiciário. Vamos começar? A CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, ela se trata de uma categoria prevista no caput do artigo 149, como dissemos no primeiro vídeo do módulo anterior. Das três categorias que nós temos ali, a contribuição de intervenção no domínio econômico, as contribuições sociais gerais e as contribuições categoriais ou profissionais, ela está ali inserida. E, mais especificamente, no parágrafo 2º, também prevista a questão da emenda constitucional 33, é com essa redação que vamos trabalhar aqui agora, assim está disposta a situação relacionada à CID. Vejamos comigo aqui na tela o parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, de que trata o caput deste artigo, inciso 1º, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Então não se aplica a CID para exportação. Há uma isenção tributária com relação à aplicação deste tributo para essas receitas decorrentes de exportação. 2. Poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e ao combustível, a chamada CID importação, que incide também a chamada CID combustíveis. Nós vamos falar a legislação a respeito dela daqui a pouco e vamos dar uma minudência justamente do que tange as bases de cálculo, as alíquotas e tudo aquilo que norteia as aplicações progressivas com relação a essas alíquotas e quais são as incidências e as respectivas bases e alíquotas para essas incidências. Falaremos em breve. Aguardem que vamos trabalhar esse tema com mais vagar. O inciso 3º, poderão ter alíquotas, letra A, ad valorem, então em relação ao valor da operação, não uma outra forma de tributação, mas em relação ao valor da operação, tendo por base o faturamento, a receita bruta, ou o valor da operação e, no caso da importação, o valor aduaneiro. Este inciso 3º, a linha A, é o que está sendo discutido dentro do Poder Judiciário para fins de considerar algumas contribuições que eu falei no início do vídeo, a sua aplicação na realidade inconstitucional com base na explicação trazida por esse inciso 3º, a linha A. Aqui percebe-se que há uma limitação das hipóteses de incidência relacionadas para o fim de cobrança deste tributo. Então, nós temos três situações claras trazidas pela Emenda Constitucional 33 de 2001 que estão evidenciadas nessa linha A. A alíquota ela é ad valorem, então em relação ao valor dentro do montante vivido ou estabelecido naquela operação aduaneira, aquela operação mercadológica, que você buscará, para fins de incidência da CID, três hipóteses. Primeira, o faturamento, aqui nós temos o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota dentro desse faturamento, cada qual na sua situação específica. A receita bruta é a outra forma, a outra
hipótese de incidência, que também caberá um fato gerador dessa receita bruta, e também o valor da operação. Nós temos 3 situações distintas e categóricas. A Constituição, pela emenda 33, ela limitou a hipótese de incidência e a ocorrência de fatos geradores nessas 3 situações específicas. E no caso da importação, no valor aduaneiro. Pronto. O que nós tínhamos anteriormente, nós vamos falar ao final deste vídeo com relação à decisão do Poder Judiciário Federal e também do Supremo Tribunal Federal. A letra B, a alíquota específica. Quando a alíquota é específica, ela leva em consideração unidade de medidas ou outras formas de tributação para fins tributários. Então aqui nós temos unidade de medida, tonelada, metro cúbico, nós temos litros. Então, nessas unidades de medidas, nós temos a aplicação dessas alíquotas relacionadas à especificidade e com uma base de cálculo também estabelecida pela legislação. Nós vamos falar dela daqui a pouco, justamente com relação a esses combustíveis, que é uma hipótese mais diferenciada desse CID de combustíveis. A questão relacionada ao artigo 177, parágrafo 4º, ele vem nos explicar a seguinte consideração. Só para nortear os senhores, o artigo 177 ele está dentro da ordem econômica constitucional. Então aqui nós saímos do sistema tributário nacional, porém a relação tributária relacionada aos combustíveis e seus derivados e todas as operações relacionadas com eles tem impacto relevante para a ordem econômica. Lembre-se que estamos falando de uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Então, este parágrafo 4º, também alterado pela emenda constitucional 33, ele vem dizer o seguinte, vejamos aí na sua tela, parágrafo 4º, artigo 177. A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos. Inciso 1º, a alíquota da contribuição poderá ser, letra A, diferenciada por produto ou uso. Nós veremos a legislação específica da CID com relação aos combustíveis. Essa legislação é a Lei 10.336 de 2001. Então, a Lei 10.336 de 2001, ela especifica essa diferenciação tributária da CID com relação ao produto ou uso. Nós vamos falar bem especificamente com relação a ela. Letra B. Reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3º, linha B. Ou seja, o presidente da República, por mero decreto, ele pode alterar as alíquotas da CID dentro da necessidade de mercado, dentro da necessidade do governo federal de tributar a maior ou a menor, restabelecendo ou reduzindo essa alíquota dentro de uma medida que não precisa de uma lei para isso. Ele já estabelece essa redução ou restabelecimento dessa alíquota por meio de decreto. Ele não precisa utilizar-se do princípio da legalidade e nem do princípio da anterioridade, seja ela anterioridade geral ou anterioridade nonagesimal. Nesses casos aqui, o decreto ele tem aplicação imediata, caso seja reduzido ou restabelecida essa alíquota da CID. O inciso 2º, falando o seguinte, os recursos arrecadados serão destinados, aqui nós temos a destinação dos recursos da CID, letra A, ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool, combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo. Então, pagamento de subsídios a preços, que o governo federal constantemente utiliza a fim de interferir no preço da gasolina, do óleo diesel, são maneiras que ele utiliza para reduzir. Nós tivemos um fato bem pitoresco e recente que nós tivemos, que é a greve dos caminhoneiros, e o governo fez uso dessa situação para reduzir a CID incidente sobre o óleo diesel, para que a greve dos caminhoneiros fosse paralisada, mas ele não o fez com relação à CID relacionada à gasolina, mas somente com relação ao óleo diesel, pela demanda que foi apresentada a ele. Então ele utilizou dessa situação, esses subsídios que são trazidos dentro da CID e o pagamento, a arrecadação da CID é utilizada para isso, então ele fez uma minoração, uma redução dessas alíquotas
para reduzir no final da cadeia no preço da bomba diretamente ao consumidor. Letra B, ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria de petróleo e gás. Então aqui o recurso é específico para a indústria ambiental, ou nesse caso aqui, financiamento de projetos ambientais para os fins relacionados à indústria do petróleo e do gás. Então, como toda contribuição, ela tem vinculação de receita. Então nós vimos aqui duas situações. Primeiro, financiar subsídios a preços de petróleo e seus derivados, gás natural também. Segundo, projetos ambientais. E terceiro, financiamento de programas de infraestrutura de transportes. Então, três situações específicas que a receita da CID deve incidir, basicamente. Essa CID é a CID combustíveis. As outras CID, nós vamos falar aqui agora, elas têm receita também destinada em razão da legislação específica pelas quais elas foram criadas. Vejamos aqui então a Lei 10.168, que fala da instituição da contribuição de intervenção no domínio econômico para financiar um programa de estímulo à interação universidade-empresa para apoio à inovação. Então vejam aqui, há uma característica específica dessa legislação, que é a chamada CID Royalty, também conhecida como CID Remessa. Esta CID Royalty, ou CID Remessa, ela é incidente sobre valores que são remetidos para o exterior. Vamos falar a respeito dela aqui agora. Ela se encontra na Lei 10.168 de 2000, que foi alterada pela 10.332 de 2001, e aqui está disposto no parágrafo 2º do artigo 2º desta lei, falando justamente o seguinte. Veja na sua tela aí, basicamente, o que é essa CID Royalty e essa CID Remessa. A contribuição de que trata o caput desse artigo, né, essa CID que nós vamos falar aqui agora, passa a ser devida, desde 2002, também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto, aqui nós temos um fato gerador específico, serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior. Este é um fato gerador para a incidência dessa CID remessa. Nós temos outro fato gerador dentro desse mesmo parágrafo 2º. Bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties a qualquer título a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. Então percebam essa divisão dentro do próprio parágrafo de dois fatos geradores específicos para a incidência dessa CID remessa. A alíquota aplicável a esse tributo é de 10% sobre essa forma de pagamento. Então, todo pagamento, creditamento, entrega, a remessa desses royalties ou o pagamento desses serviços técnicos a serem prestados no exterior, nessa linha relacionada a essa remessa de valores ao exterior, incide uma alíquota de 10% a cada mês em que for feito esses pagamentos. Então, aqui é específico. Então, nós temos que essa alíquota está prevista no parágrafo 4º deste artigo 2º. Nós temos também, dentro dessa linha de pagamentos relacionados à CID remessa, o valor da alíquota do imposto de renda. A essa época ele foi reduzido para a remessa ao exterior, é o que permanece hoje de 15%. E este valor pago pelo imposto de renda de pessoa jurídica, ele entra na base de cálculo dessa CID remessa. Então ele é adicionado à base de cálculo. Então paga-se 15% a título de imposto de renda e este valor pago a título de RPJ entra na base de cálculo da CID. Essa é uma consideração interessante a se fazer. Pois bem, nós falamos da Lei 10.332 de 2001. Essa lei veio a trazer vários programas de inovação tecnológica, então chamados Programa de Ciência e Tecnologia para Agronegócio, Programa de Fomento à Pesquisa e Saúde, Biotecnologia e Recursos Genéticos, que é o Projeto Genoma, o Programa Ciência e Tecnologia para o Setor Aeronáutico e também Programa de Inovação para a Competitividade. Todos esses programas, nós temos ali um tratamento específico, a empresa é cadastrada nesses programas, ela tem a isenção da CID remessa, então a alíquota zero para essas empresas cadastradas nesses programas. Então é uma forma de incentivo fiscal que o governo concedeu a elas. Nós temos toda empresa
também relacionada ao programa de estímulo à integração universidade-empresa para apoio à inovação, também tem esse estímulo a fins de todo o valor remetido para esse tipo de transação é feito com isenção de 0%. Nós temos uma alíquota de 0% a título de isenção da CID remessa. Agora, nós tivemos até 2013, até 31 de dezembro de 2013, quando se fazia esse pagamento no exterior, e essa alíquota aplicada de 10% a cada mês, a empresa poderia creditar-se de 30% desse valor para utilizar em outras operações, né, operações futuras, em que houvesse a incidência dessa CID. Então ela poderia pegar, por exemplo, se houvesse uma transação de R$300 mil de pagamentos, haveria a incidência de 10%, R$30 mil a título de CID, e nesses R$30 mil haveria uma incidência de 30%, então sobraria ali R$9 mil, que ele poderia utilizar nas operações futuras para pagamento de CID, para abater do valor devido nas outras operações de pagamento, remessa, creditamento, a título de royalties ou a título de serviços técnicos prestados no exterior. Este creditamento não está em vigor mais. Ele somente vigorou até dezembro de 2013 e não houve, pelo governo federal e pelo Congresso Nacional, a edição de tanto seja de medida provisória, convertida em lei, ou de legislação específica que viesse a abranger essa hipótese de creditamento de CID remessa. Nós temos, dentro dessa linha da CID remessa, formas de aplicação desses recursos. Eu remeto os senhores à leitura dessa Lei 10.168 de 2000, com as alterações da Lei 10.332 de 2001. Passando para outra modalidade de CID, que é muito interessante, e aqui é responsável pela maior parcela da arrecadação desse tributo, é a chamada CID combustíveis. Para vocês terem uma ideia, no ano nós temos a CID combustível, ela é responsável por uma arrecadação de mais de 4 bilhões de reais. Somadas essa arrecadação da CID remessa e da CID INCRA, da CID SEBRAE, nós temos ali uma arrecadação desse tributo que passa de 5 bilhões de reais ano. Então é uma parcela razoável de arrecadação que entra na conta vinculada para fins de aplicação naqueles destinos em que se estabeleceu pelas legislações. Nós falamos aqui com relação à CID remessa, esses valores são aplicados para essas empresas, para esses fundos que nós temos de inovação tecnológica, dentro desses mercados que foram verificados. Também no que tange à CID remessa, há uma especificidade também analisada pela jurisprudência nacional, em que o valor relacionado a esses pagamentos não são verificados, basicamente, a contribuição da CID, então a incidência do valor de 10% sobre a operação desses pagamentos, com relação ao parágrafo 1º-A, também desse artigo 2º da Lei 10.168, há uma nova hipótese também de isenção estabelecida por essa lei, que ainda permanece em vigor. Isso já foi estabelecido e analisado pelos CARFs, né, pelos Conselhos Administrativos de Recursos Fiscais dentro da Receita Federal, e também nos casos também estabelecidos pela jurisprudência, seja ela federal ou estadual, naquilo que for competente, mas basicamente da jurisprudência federal. Então vejamos aqui o parágrafo 1º-A, esse artigo 2º, veja na tela comigo. A contribuição de que trata esse artigo, né, a CID, não incide sobre a remuneração pela licença do uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programas de computador, salvo quando envolverem transferência de correspondente tecnologia. Então, o que acontece? Toda vez que houver a transferência efetiva da tecnologia, incide o pagamento dessa CID remessa ou dessa CID royalty para fins de incidência de 10% nessas atividades em que eu for trabalhar essa questão relacionada a software de computador. Quando não houver transferência de tecnologia, todas essas operações estão isentas de pagamento da CID remessa. É uma nova hipótese também trazida desde 2000 por essa legislação, a 10.168. Vamos falar da CID combustíveis agora. Ela tem a previsão normativa, nós falamos da Constituição da República, lá no artigo 177, parágrafo 4º, e também nós temos a possibilidade dessa cobrança da CID regulamentada pela Lei 10.336. Essa lei foi editada em 2001. Então vejam, aqui nessa lei nós temos uma especificidade enorme, seja de base de cálculo, seja de contribuintes, seja de alíquotas para fim desse pagamento. Nós temos aqui
uma linha muito diferente desse raciocínio trazido pela CID Remessa. Vejamos aqui nessa Lei 10.336. Os contribuintes dessa CID combustíveis são o produtor, o formulador e o importador, sejam eles pessoa física ou jurídica, dos combustíveis líquidos relacionados nessa legislação, que são os seguintes. Vejamos aqui no artigo 3º. Gasolina e suas correntes, diesel e também suas correntes, os seus derivados, né? Querosene de aviação e outros querosenes, óleos combustíveis, gás de efeito de petróleo, inclusive o gás derivado do gás natural e da nafta, e também o álcool etílico combustível. Todos esses produtos fabricados, importados ou formulados por esses contribuintes, o formulador, importador e também, no caso, o produtor, todos eles são contribuintes desse tributo chamado CID Combustíveis. Agora, quais são as bases de cálculo e quais são as alíquotas específicas para esse tributo trazidas por essa lei? Vejamos aqui, com relação às bases de cálculo, o que está disposto no artigo 4º da Lei 10.336. A base de cálculo da CID é a unidade de medida adotada nesta lei, nós vamos falar delas daqui a pouco, para os produtos que trata esses que nós falamos aqui no artigo 3º, na importação e na comercialização no mercado interno. Então, neste momento de realização das operações em que for verificada a importação, a produção, a comercialização, a formulação, face à incidência dessa CID, com base nessas alíquotas que vamos falar aqui agora e previstas no artigo 5º da Lei 10.336 de 2001. Vejamos aqui a especificidade dessas alíquotas. Na tela com você. A CID terá na importação ou na comercialização no mercado interno as seguintes alíquotas específicas. Nós não temos aqui percentuais de alíquota, mas unidades de medida que vão nortear a incidência em razão do volume da operação praticada a cada mês em que esse produtor, formulador ou importador assim estabelecer seu volume de transações para desconto dessa CID. Inciso 1º, na gasolina. Qual que é a alíquota específica da gasolina? A cada metro cúbico cobra-se R$ 860 a título de CID. 2. O diesel. A cada metro cúbico de diesel, R$ 390 a título de CID. 3. No caso do querosene de aviação, a cada metro cúbico cobra-se R$ 92,10 a título desse tributo. Outros querosenes, também R$ 92,10 a cada metro cúbico. Óleos combustíveis com alto teor de enxofre, por tonelada, R$ 40,90. A cada tonelada cobra-se esse valor, a título desse tributo. Óleos combustíveis com baixo teor de enxofre, R$ 40,90 por tonelada. Não tem diferença de valores, seja ele baixo ou alto teor de enxofre. Aplica-se a unidade específica da tonelada com esses valores. Gás com efeito de petróleo, o GLP, e também o gás derivado do gás natural e do nafta. R$ 250 por tonelada desse gás, do gás natural ou GLP. No caso do álcool etílico combustível, a cada metro cúbico, R$ 37,20. Vejam a especificidade dessas alíquotas relacionadas a CID combustíveis. A cada operação em que se verificar esses produtos relacionados a combustíveis e derivados, em que for verificado o volume de operação a cada mês, verifica-se nesse caso também qual é a unidade de medida, se é metro cúbico, se é tonelada, e a incidência a cada unidade dessas medidas, o valor específico previsto no artigo 5º. Então é muito interessante sabermos isso, até para podermos diferenciar as duas CIDs e as duas bases de cálculo, as duas alíquotas, as formas de cálculo dessas alíquotas, e os fatos geradores também que impulsionam a incidência desse tributo. Vejam comigo que nós temos uma situação que a CID ela é devida na comercialização dos produtos dentro do mercado interno. Então, o posto de combustível ele tem a respectiva incidência dentro daqueles produtos que ele comercializa, dentro desses volumes de comercialização que nós falamos aqui, em razão dos produtos e das unidades de medidas também. Ela integra a receita bruta do vendedor. Então, para fins de apuração dessa receita bruta,
o vendedor ele tem a CID também, adicionando-se ao cálculo para estabelecimento dessa receita total auferida no mês. E também a incidência desse tributo relacionado à CID e também outros tributos que também utilizam a base de cálculo relacionada às receitas brutas. Vejamos aqui a situação do artigo 7º dessa Lei 10.336, também muito importante. Do valor da CID incidente da comercialização dentro do mercado interno, deduz-se o valor da CID, primeiro, pago na importação dos produtos relacionados no artigo 5º, daquelas unidades e medidas que nós falamos. Incidente na aquisição daqueles produtos de outro contribuinte. Então, o que nós temos aqui nesse artigo 7º é aquele comerciante, que é o distribuidor do combustível no posto de gasolina, ele, ao pagar a ser tributada essa CID, ele vai deduzir aquelas operações realizadas por outros contribuintes em operações anteriores pelos mesmos produtos, utilizando as unidades de medidas previstas no artigo 5º, que nós falamos. Metro cúbico, toneladas, em razão dos valores que ali estão, seja gasolina, querosene, seja o GLP e vários outros que ali estão também. Nós temos também a hipótese de dedução do PIS, PASEP e da COFINS, em razão para o pagamento da CID. Vejamos aqui o artigo 8º, também muito importante para esse fim. O contribuinte poderá ainda deduzir o valor da CID, pago na importação ou comercialização, dentro do mercado interno, dos valores da contribuição para o PIS, PASEP e COFINS, devidos na comercialização. Nós vimos no módulo 1º que eles também incidem sobre as operações de circulação dessa mercadoria ou prestação de serviços. No mercado interno, desses produtos também relacionados ao artigo 5º, no limite, respectivamente. Aí nós temos vários valores aqui nos incisos do artigo 8º, que são os valores de dedução, tanto do PIS, PASEP quanto da COFINS, nesses mercados, em caso de gasolina, diesel, querosene de aviação e todos aqueles outros que falamos no artigo 3º e no artigo 5º. Remeto os senhores à leitura desse artigo 8º para não ficarmos tão repetitivos. Então, a incidência da CID para fins de estabelecimento desse nicho de mercado aqui, há a possibilidade também, além da dedução da própria CID paga em operações anteriores, você vai também deduzir PIS e COFINS dentro desses montantes totais, buscando-se como patamares o valor por metro cúbico e o valor por tonelada, ok? Então, analisadas essas hipóteses previstas nas leis que falam da CID remessa e da CID combustíveis, nós temos a falar agora, para finalizar este vídeo a respeito desse tributo muito importante e que acarreta inúmeras discussões dentro do governo federal e na própria jurisprudência, nós temos sendo discutido, com base na emenda constitucional 33 de 2001, a taxatividade das incidências da CID em razão daquilo que foi alterado pela própria emenda constitucional 33. Antes do advento dela, a doutrina e a própria jurisprudência já entenderam que o constituinte ele não limitou a base de cálculo, não limitou as incidências desse tributo nas operações. Então, qualquer situação poderia incidir esse tributo e outros também estão ali relacionados às contribuições sociais gerais e essas contribuições de intervenção no domínio econômico. Pois bem, depois do advento dessa emenda constitucional 33, limitou-se a situação para fins de incidência a 3 fatos geradores, a 3 hipóteses de incidência específicas para a realização da tributação dessa CID. Nós temos ali o valor da operação, a receita bruta e temos também, com relação à emenda 33, dentro do artigo 149, aqui nós já falamos a respeito desse artigo 149, e nós temos aqui, dentro da linha A, do inciso 3º, falamos no início do vídeo, vamos repetir aqui agora, repisar essa questão. Então nós temos aqui a base é o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação. Limitou-se a incidência desse tributo. Não mais pode haver tributação pelo próprio legislador constituinte reformador da incidência da CID sobre folha de salário, por exemplo. Uma vez que antes do advento dessa emenda constitucional, havia a possibilidade da folha de salário, como está previsto
lá no artigo 195 da Constituição, incidir contribuições dentro do financiamento da Seguridade Social, também relacionada à CID. Só que agora, já de um tempo, nós temos que o Supremo Tribunal Federal, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e também os órgãos da Justiça Federal estão se manifestando a respeito dessa situação de inconstitucionalidade da base tributável desse tributo, né, da CID, e também de salário e educação, todos eles incidentes sobre a folha de salário, porque folha de salário, depois do advento da emenda constitucional 33, não é forma, não é hipótese de incidência tributária para a arrecadação desse tributo, ou de qualquer outro. Então há ainda essa discussão. Então nós temos julgamentos pontuais, o Supremo já está analisando em sede de repercussão geral essa questão. Nós temos com relação à CID-SEBRAE, a CID-INCRA. A CID-SEBRAE, ela tem uma especificação pontual, porque ela vem pela Lei 8.029 de 90 e as suas modificações posteriores. Ali nós temos o adicional dessa alíquota paga às empresas que estão dentro do regime geral da Previdência Social, que pagam contribuições previdenciárias sobre folha de salário. Ali elas teriam um adicional de 0,3% para pagarem a título de contribuição ao SEBRAE. No caso do INCRA, o valor é 0,2%. O INCRA tem uma situação curiosa, que a incidência dessa alíquota, a criação dessa alíquota veio para uma legislação anterior à própria Constituição da República. A lei é de 1955, e ela foi recepcionada pela Constituição. As leis que vieram posteriormente não revogaram essa hipótese. Até hoje, a contribuição ao INCRA, ela interfere em todas as empresas, sejam elas urbanas ou rurais, não são só as rurais, as urbanas também pagam contribuição ao INCRA, como adicional às contribuições previdenciárias pagas sobre folha de salário. Então vejam como é grande a incidência dessas contribuições sobre folha de salário para fins de adicionais às contribuições previdenciárias. Ora, se nós temos adicionais às contribuições previdenciárias, as contribuições previdenciárias estão para financiamento da Seguridade Social, nós não podemos falar, diante dessa larga base de cálculo, que nós temos um déficit da receita previdenciária para fins de pagamentos de benefícios e também um déficit da Seguridade Social. Não podemos afirmar isso, porque já falamos no módulo anterior e vamos repisar agora. Todas as receitas incidentes sobre folha de salário, elas integram a base de cálculo da Seguridade Social também, porque formam adicionais dentro das contribuições previdenciárias normais que são pagas para os empregados. Então, dentro daquele valor de 11% que se paga para o empregado, o adicional, além dos 9% do empregador, temos adicionais dessas alíquotas específicas que incidem tanto para o Sistema S quanto também para as CIDs. Muito bem. Vista essa questão de um modo geral, o que se discute hoje é justamente essa inconstitucionalidade dessas bases de cálculo com fundamento na folha de salário, haja vista a taxatividade que foi trazida pela Emenda Constitucional 33 de 2001. O Supremo Tribunal Federal, ele já vem discutindo isso, ele estabeleceu em sede de repercussão geral uma consideração com relação ao INCRA e também com relação ao SEBRAE. Nós temos os temas que estão sendo apreciados. Então, por exemplo, aqui no recurso extraordinário 630.898, nós temos essa consideração da recepção da contribuição do INCRA e do SEBRAE pela Emenda Constitucional 33 de 2001, e é justamente sobre isso que a jurisprudência está batendo, pela inconstitucionalidade, haja vista essa limitação dessa base para fins de contribuição. No caso do salário de educação, que financia o FNDE e também toda a rede pública de ensino, essa incidência do salário de educação também é sobre folha de salário, e sobre ele também incide essa questão da inconstitucionalidade. Nós temos também as contribuições, por exemplo, sobre o SESC, SENAC, SESI, todos eles incidentes sobre folha de salário, pagos como adicional, com alíquotas adicionais às contribuições previdenciárias. Todos os Sistema S são pagos em nível adicional às contribuições previdenciárias, incidentes sobre folha de salário. Então, quando nós falamos que eu ia referir ao vídeo anterior e fazer uma comparação com esse,
aqui estamos a analisar justamente a inconstitucionalidade dessa base para fins de tributação, da forma como ainda existe no Brasil. Então, esse afã arrecadatório do governo, com base na folha de salário, a jurisprudência pontualmente já está analisando, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade dessas leis que estabeleceram a hipótese da cobrança com base na folha de salário, justamente utilizando como fundamento a Emenda Constitucional 33 de 2001, que alterou o artigo 149 da Constituição. Então, eles estão declarando a inexigibilidade da cobrança desses tributos, utilizando-se como forma de devolução o período quinquenal, né, dado ali a Lei Complementar 118 de 2005, essa restituição de indébito tributário, a partir do momento da decisão, retroagindo a 5 anos a contar dessa decisão judicial. Isso ainda estabelecendo-se o trânsito julgado e verificando-se as hipóteses de recurso que o Poder Judiciário possa analisar. A partir do trânsito julgado, verificar-se-á a data dessa decisão com o trânsito retroagindo 5 anos anteriores a essa data. O Supremo Tribunal Federal, ele já vem estabelecendo um amplo espectro de debate. O STJ, ele reconheceu a natureza jurídica de CID tanto para o INCRA quanto para o SEBRAE, e se ele o fez dentro da sistemática de recursos repetitivos, que eles têm essa possibilidade de padronizar os julgamentos dos recursos especiais a partir do reconhecimento de teses, e essas teses já foram reconhecidas também pelo STJ. Vejamos aqui o recurso especial 977058 do Rio Grande do Sul. Nós tivemos também outros julgados também no STF, recurso extraordinário 635682. Então, todos eles reconheceram a natureza jurídica de CID, a esses dois. Então, onde há essa possibilidade de pagamento, nós temos, além dos serviços sociais autônomos que falamos no vídeo anterior, as agências, que é a Apex, a PDI, nós temos também a contribuição do SEBRAE, a contribuição para o INCA, todas como contribuição de intervenção no domínio econômico. E essas contribuições, elas têm basicamente um adicional. Neste adicional é feita toda a cobrança com as alíquotas específicas estabelecidas por essa legislação. Então nós temos aqui, por exemplo, na Lei 8.029, de 1990, que foi a lei que criou o SEBRAE e outras agências, outros serviços sociais estabelecidos no Brasil nessa época, na década de 90. Nós tivemos aqui, com a alteração da medida provisória 850 de 2018, a consideração desses adicionais como verdadeiras CIDs para fins de incidência sobre as contribuições previdenciárias. E a partir de agora, com essa medida provisória 850, foi criada a chamada ABRAM, e essa ABRAM, que é a Associação Agência Brasileira de Museus, foi estabelecida que parte da arrecadação do SEBRAE seria destinada a essa ABRAM. Vejamos aqui o parágrafo 4º do artigo 8º dessa Lei 8.029 alterado. Vejamos aqui na sua tela. O adicional a que se refere o parágrafo 3º será arrecadado e repassado mensalmente pelo órgão ou entidade da Administração Pública Federal ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, nós temos ele aí, a Apex, que é a Agência de Promoção de Exportações do Brasil, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a PDI, a ABDI, e também a Agência Brasileira de Museus. Como é que ficou essa arrecadação em razão da alíquota de 0,3% prevista por esse parágrafo 3º do artigo 8º para a divisão entre essas entidades com base na arrecadação da CID? A proporção agora é 79 inteiros e 75 centésimos, então 79,75% para o SEBRAE, antes era 87, agora é 79,75 para o SEBRAE. Nós temos 12,25 para a Apex Brasil, 2% para a ABDI e 6% para a ABRAM. Então, a parcela maior ainda continua pelo SEBRAE. O caso do INCRA, ele não entra nessa situação porque ele foi criado por uma lei específica, a 2.621 de 1955. E ali estabeleceu-se toda a questão da base de cálculo, os contribuintes, e também a alíquota de 0,2% como adicional às contribuições previdenciárias sobre folha de salário. Isso veio sendo
recepcionado pela Justiça e também pela própria Constituição da República Federativa de 1988. E essas considerações agora estão vindo a lume, desde 2013, 2014, que essas questões estão vindo sendo julgadas e o Supremo se prepara para reconhecer a inconstitucionalidade dessas contribuições com base na folha de salários. Aí nós teremos condição de saber qual será o impacto disso na arrecadação do governo federal e com base também nas devoluções que serão procedidas nesse período quinquenal anterior a esse ajuizamento da ação. Tem que verificar se haverá modulação de efeitos, desde quando que o Supremo estabelecerá essa devolução, se é desde o ajuizamento ou se ele estabelecerá uma data específica a partir de lá, retroagindo a 5 anos anteriores. Nós vamos verificar, mas haverá necessidade, se confirmar a inconstitucionalidade dessas bases tributáveis em cima da folha de salários para contribuições sociais gerais e para a CID, dessa devolução aos contribuintes pessoas jurídicas. É isso, meus amigos. Então essas considerações são importantes para falar a respeito da CID, um tributo extremamente importante dentro dessa parafiscalidade que nós temos no Brasil. No próximo vídeo falaremos sobre os conselhos profissionais e neles se inclui a OAB. Então nós falaremos, dentro de um modo geral, como é que é feita essa tributação das contribuições para eles e falaremos também, destacando a questão da OAB, porque por um determinado momento a OAB deixou de ser considerada a contribuição da OAB como tributo. E ela passou a ter uma outra natureza de caráter privado, e isso causou um transtorno danado, principalmente ao Poder Judiciário Estadual, e o Supremo reconheceu posteriormente, e dando uma aplicação geral a todas as contribuições dessas entidades categoriais e profissionais, de fiscalização profissional, o caráter tributário dessas contribuições, todas elas com especificidade federal, contribuições sociais previstas no artigo 149 da Constituição. Fique comigo, até o próximo vídeo. Aquele abraço.